do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, né? Então, todas as vezes que eu puder vir também contribuir com a BJD, com os companheiros aqui, eu posso vir. Então, venho desde os anos 80 com muita frequência. Então, é sempre uma satisfação muito grande estar por essas terras, por todos os aspectos, pelo povo que aqui habita, pela natureza, pelo clima, pela alegria, pela luta, né? Que tem também aqui, ou seja, uma história longa de grandes lutas de resistência, e isso além da comida, da cultura, de uma série de outros aspectos. Isso faz com que seja sempre uma vinda, mesmo com muitas tarefas, né? Não vai, entra num debate, entra numa reunião que, de certa maneira, torna leve, né, essas tarefas que são importantes. Bom, quando o Alexandre, né, entrou em contato comigo, lógico, vamos ver, começamos a organizar, porque eu tenho que ver de acordo com as atividades lá que já estão programadas do seminário, mas eu estou disponível, mesmo se você falar muito rapidamente, passar por lá, enfim. E aí conseguimos, né, encaixar e acertar. E ele me propôs esse tema. Eu falei, olha, embora não seja um tema, eu me lembro até a frase, né, que eu botei no WhatsApp aí, né, não é um tema que, não é que eu não domine, mas que eu trabalho, quer dizer, no dia a dia do ponto de vista jurídico, né? Aqui são juristas, a Gisele falou esse termo, mas de qualquer maneira somos da área do direito. Eu normalmente tenho trabalhado esses temas do ponto de vista político, né? Excepcionalmente, quando nós escrevemos alguns livros, a sentença do Lula, né? Quer dizer, depois o acórdão em relação ao caso Lula, e agora o livro que foi lançado ontem, Relações Obscenas, né? Até fiz um certo esforço no meu lado jurídico e articulei o político. O jurídico, até porque o jurídico é político, né? Mas tentando, enfim, afinar um pouco algumas reflexões técnicas, já que se tratava de quer dizer, mostrar que tecnicamente decisões determinadas, né, relacionadas à Operação Lava Jato, decisões jurídicas, elas não somente tinham um aspecto de perseguição política, mas elas eram erradas do ponto de vista do direito, né? Elas feriam o direito, elas iam contra, né, quer dizer, os princípios que são princípios que foram construídos em um longo processo histórico, não só no Brasil, mas no mundo moderno e contemporâneo, né? Inclusive afastando o direito, quer dizer, moderno, o direito contemporâneo, do que era um período de pré-modernidade. E dentro desse campo daí, né, entra a discussão sobre presunção da inocência, a discussão sobre abuso de autoridade, a discussão sobre propostas que começam a surgir, né, por parte de autoridades e de personalidades políticas no Brasil. O Moro gostando ou não, é uma personalidade, né, política, ela passou a ser um agente político que tem peso no jogo político, não só brasileiro, né? O cara vai, viaja, é chamado, vai para os Estados Unidos toda hora para se adestrar e volta. Então, nesse contexto daí, quer dizer, a movimentação jurídico-política desses personagens, Moro, Dallagnol e outros, seja no Brasil, seja em outros países também da América Latina, tem um papel importante. E um papel importante que tem significado na realidade, porque afeta a realidade, né, e na minha opinião afeta de uma maneira completamente, enfim, retrógrada, porque ela faz com que a roda da história, no sentido das conquistas civilizatórias, ela começa a andar para trás. Ou seja, quer dizer, quando esses atores políticos, com o peso que eles têm, eles atuam, né, eles, quer dizer, levam a retrocessos em conquistas que nós, a humanidade, né, demoramos muito tempo para conseguir.
Uma delas a questão do colocar limites à atuação das autoridades. Não, ou seja, qualquer autoridade não pode tudo. O rei não pode tudo. Quer dizer, a grande luta anti-absolutista dos séculos XVII e séculos XVIII, no contexto da Europa, era exatamente, dentre outras lutas, a de colocar limites, né, ao poder absoluto do soberano, ao poder absoluto do rei. Aquelas conquistas que levaram, inclusive, à formação de alguns conceitos de direitos humanos, por exemplo, né, de liberdades individuais e liberdades públicas, direitos civis, direitos políticos, né, acesso à justiça, né, garantias do ponto de vista legal, né, a constitucionalização das sociedades, ou seja, a sociedade tem que estar baseada não numa vontade divina, mas numa vontade que é em tese do povo, mesmo que muitas vezes não tanto, mas pelo menos como referência, né, o povo criando as suas próprias leis a partir de uma Constituição que serve de referência. Isso foram conquistas não só do direito, não só do nosso campinho, do nosso gueto, né, específico do mundo jurídico, mas são conquistas, né, da humanidade, são conquistas civilizatórias e que tiveram por trás grandes lutas, inclusive muitas lutas que foram até acirradas, levando até a mortes, a perseguições. Vou dar um exemplo, né? César Beccaria, quando escreve 1776, se não me engano, poucos anos, né, umas 2 décadas antes da Revolução Francesa, dos delícios das penas, ele foi perseguido, ele era nobreza, ele fazia parte das classes altas, né, europeias, Milão, né, e era Marquês Beccaria, César Bonessana, né, que era o nome dele, né, Marquês de Beccaria. Ele, né, foi mal visto e chegou a sofrer algum tipo de perseguição, né. O livro dele passou mais ou menos, quer dizer, sei lá, 100 e tantos anos, né, no índex da Igreja Católica como um livro maldito, um livro que não pode ser lido. Lógico que depois, né, com as revoluções burguesas e tudo mais, seria um livro, mas, quer dizer, mas para a Igreja, que tinha o poder com o absolutismo anteriormente, aquele livro ali não podia. Por quê? Porque ele desvendava o que acontecia naquele mundo pré-moderno, naquele mundo do antigo regime absolutista, que fazia, primeiro, com que o direito não fosse um direito único para toda a sociedade, para todos os indivíduos que vivem naquela sociedade. Cada grupo social, cada classe social, utilizar quer dizer, um conceito de classes, tinha a sua ordem de direitos, a sua ordem jurídica própria. Se eu sou camponês, eu tenho um grupo, quer dizer, eu tenho um campo, né, um elenco de direitos que eu, como camponês, tenho, mas também tenho deveres como camponês. O nobre tem direitos diferentes do meu, né, como também tem deveres que são diferentes do meu. Né? O comerciante, que seria já a burguesia ascendente, o mestre artesão. Então não existia uma ordem jurídica única, portanto não existia a lógica de uma identidade única, portanto de um sujeito de direito único que é portador de direitos por ser humano. Né? Vai depender se eu sou camponês, nobre, artesão, cavaleiro, né, burguês, quer dizer, dependendo do que eu sou, eu vou ter um campo de direitos, ou seja, a lógica que nós chamamos, vindo do latim, das leis privadas, privilegio, né? As leis privadas, né? O privilégio, que é leis próprias para cada grupo social. Isso daí, formalmente, né, acabou com essa ordem, com as grandes revoluções que ocorreram. A Revolução Francesa é a mais simbólica de todo esse processo, né? E neste processo daí, eu falei de Beccaria, mas outros autores apresentaram uma série de valores, princípios e conceitos que estão presentes até hoje, né? E que vêm dessa tradição liberal. Ou seja, curiosamente, nós estamos tendo que recuperar alguns princípios da tradição liberal, daquelas lutas, né, daquele momento histórico, porque elas estão sendo jogadas por esses atores políticos contemporâneos
no lixo da história. A ideia das garantias da lei, as garantias penais, as garantias constitucionais, a ideia da presunção da inocência, como nós falamos, a ideia do contraditório, a ideia de defesas determinadas, né, que fazem com que os cidadãos, os indivíduos, eles sejam, ou pelo menos, né, pretensamente, venham a ser protegidos pela lei, pela Constituição das sociedades, e não venha a ficar à mercê do arbítrio do soberano. O soberano tem que ser contido. E quando nós falamos do soberano tem que ser contido, isso vindo de lá, a gente está falando exatamente de limites ao abuso da autoridade, né? Falando isso daí do ponto de vista mais geral, do ponto de vista mais histórico, a gente pode depois voltar a isso, mas fazer um salto na história, um pulo na história para o contexto contemporâneo. E falar do contexto contemporâneo é falar de um contexto em que o Brasil tem um papel importante nesse quadro daí, né, dessas mudanças significativas e preocupantes que nós estamos vendo no mundo, mas são mudanças que não são somente brasileiras. Se for somente no Brasil, eu falo, tudo bem, né? O Brasil está indo na contramão da história, mas ao contrário, o Brasil ele não está indo na contramão da história. A história, nas sociedades contemporâneas, elas têm colocado, né, retrocessos significativos na Europa, né, na América do Norte, em algumas sociedades que avançaram muito nessas lutas civilizatórias, podemos dizer assim, de emancipatórias, e que também passam a sofrer esses retrocessos. E o Brasil, né, acompanha isso. É lógico que contextos, conjunturas políticas determinadas podem favorecer a esses retrocessos. Exemplo, alguns anos, né, 13 anos mais ou menos, de governos mais reformistas, né, muitos vão falar governos populares, governo, tudo bem, né, a categorização do que foi o período Lula e Dilma, a gente pode discutir talvez em outro momento, mas que foram governos que implementaram políticas de inclusão social, com maior ou menor intensidade, dependendo de cada uma das nossas posições aqui, mas que todos têm que reconhecer, né, que mudou o rumo da história do Brasil anterior. Né? O momento em que se integra no Brasil milhões e milhões de pessoas dentro da sociedade moderna, né? Quer dizer, e que isso se reflete em coisas simples, a pessoa compra uma geladeira, a pessoa passa a ter um padrão de consumo, uma sociedade capitalista de consumo, que melhora a sua vida, a pessoa consegue colocar os seus filhos na escola, na universidade, a pessoa consegue, eu venho de uma terra, embora minha mãe seja pernambucana, né, eu sou carioca, eu venho de uma terra em que todos os porteiros, né, 100%, talvez seja 100% mesmo, talvez tenha um lá que seja mineiro, coisa do gênero, mas, né, são os nordestinos. É impressionante, desde que eu me lembro, com gente, todo mundo da Paraíba, de Pernambuco, da Alagoas, do Ceará, né, que sempre também são